Olá, tudo bom? Tudo bem? Boa tarde, bom dia e boa noite. Independente do horário, do local que você esteja nos assistindo, é uma honra estar com vocês. Aqui eu sou o Enéas, gerente da FTD Filial Brasília, e o nosso podcast da filial foi feito para vocês interagirem com a gente, sugerirem temas e pautas para discutirmos educação, cultura e a sociedade como um todo. Muito obrigado pela sua audiência. E hoje eu estava com saudade da minha amiga de bancada, da professora Josiane. A Josiane foi quem abriu aqui comigo o podcast. Saudade de você, Enéas. Josi. Então, olá pessoal, um prazer novamente estar aqui. Enéas, obrigada novamente pelo convite. Eu adoro discutir, a gente conversar sobre educação. E hoje a gente traz um professor muito importante para nós aqui da FTD Educação, parceiro, amigo, e uma pessoa que eu admiro muito o trabalho, o professor Douglas Dantas. Minha gratidão por hoje, por essa semana, passamos a semana juntos. Verdade. Né? E aí, Douglas, a gente queria te ouvir um pouco, você contasse pra gente da tua trajetória da educação, uma trajetória bonita, que eu conheço um pouco, mas as pessoas aí gostariam também de conhecer. Claro. Poxa, primeiramente, muito obrigado pelo convite, Enéas, Josi. Parabéns pela essa iniciativa do podcast. Eu sou fã de vocês, desde o primeiro, eu venho compartilhando, porque a gente precisa hoje debater educação e espaços como esse são necessários na educação hoje. Então, muito obrigado pelo convite e é uma honra, né? Eu estou há 15 anos trabalhando junto à FTD, então eu venho comemorar aqui 15 anos de FTD, onde eu me formei em matemática e assim que eu me formei, a FTD abriu as portas para mim e eu comecei, né, trabalhando internamente. Eu fazia aulas daqui para a FTD em CDs, DVDs, sabe? Distribuía para as escolas e um dia me deram a chance de ser formador, fazer palestra nas escolas maristas, né? Comecei lá no Rio Grande do Sul e depois de lá nunca mais parei. Aí eu trabalho todo dia aí com vocês, então eu fico muito feliz de estar partilhando a educação junto à FTD. Mas eu comecei sendo professor com 10 anos de idade, né? 10 anos? Olha só, precoce. Eu amo ser professor. Eu amo. Quando um professor olhou para mim e falou assim, você tem boa didática. Você devia ser professor. Nossa, ali me encantou. E aí eu tive vários professores de matemática que foram inspirações na minha vida. Vários. Mas no ensino médio eu tive um que chama João Dalboni, nunca esqueci. Ele olhou para mim e falou assim, se você for professor, você vai ser um dos melhores desse país. Olha só. E eu falei assim, então eu vou acreditar e vou tentar ser mesmo. E ele acertou, né? Acertou. Eu me esforço todo dia para isso. Que Uma bom. coisa eu garanto, eu sou muito feliz sendo professor. Douglas, você começou cedo, né? Hoje você já concluiu o doutorado, vai concluir. Muito boa pergunta, meu querido, porque o doutorado é o momento que eu estou. Sim. Eu fiz 2 mestrados, né? Depois que eu terminei a graduação. Eu fiz um em ensino de ciências e matemática e depois eu fiz um em educação, porque eu precisava ampliar, sabe, meus conhecimentos em educação. E aí terminei o segundo mestrado ano passado e já entrei no doutorado. É o momento que eu estou fazendo doutorado em currículo. Olha só. Entendeu? Legal, lá na PUC de São Paulo e estou muito feliz com a minha escolha. Pela muito PUC? mesmo. Isso. Douglas, uma coisa que você falou aí que é bem interessante, e você tem um diferencial para mim, que te acompanho já há um tempo, já estou 9 anos na FTD, há 9 anos eu te conheço. E a gente desenvolve aí alguns trabalhos, e um diferencial, na hora que você vai para dentro de uma escola, é a tua experiência de sala de aula. Sim. Isso é muito importante, né? Que a gente se aproxima do educador na hora que a gente está conversando com ele, fazendo uma formação. Me fala um pouquinho dessa tua experiência de sala de aula, como é que nasceu, né? Sim. Esse Douglas, professor na sala de aula aí. Eu amo essa parte, minha amiga. Eu sou natural de Volta Redonda, Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro, quando eu me formei na Federal Rural do Rio, eu tive a oportunidade de assumir algumas turmas e é onde eu me encantei pelos 6º anos. Então, Olha 6º só. ano eu nunca abandonei. Então, ó, eu me mudei para Porto Alegre, arrumei um 6º ano. Me mudei para São Paulo, arrumei 6º ano. Então, onde eu vou, eu tento arrumar um 6º ano e uma primeira série do médio. Por que eu gosto desses dois? Porque são eles que me atualizam.
Sim. Sexto ano é a geração que está chegando. Então, aí as novidades, eles trazem todas. E é um grupo que normalmente está muito animado, muita gente que vem dos anos iniciais, querendo resolver problema de matemática. Então, como eu gosto muito, eu quero aproveitar essa energia. E primeira série do médio me atualiza, porque aí já são jovens preocupados com o futuro deles, né? E aí, no novo ensino médio, em especial agora que eu venho atuando, eu gosto muito de pegar itinerário. Então, por que eu me sinto nas formações parte dos professores? Porque eu nunca vou largar a sala de aula. Esse é o meu primeiro passo. Entende? E aí, Enéas, uma coisa que eu gosto muito quando eu estou em sala de aula é ouvir os estudantes. Sabe, a sala de aula faz parte do currículo, né? E ouvir os estudantes hoje é o que mais me atualiza. Ô Douglas, porque você falou em matemática, né? Eu conheci o Douglas também, né? Ele fez uma sala matematizadora, como é que era o nome, Douglas? A gente trabalha conexões, né? Um projeto Conexões de Matemática, e é uma sala ambiente de matemática. Cada figura daquela tinha um porquê, tinha uma... Bacana aquela sala, hein? Aquela sala é o amor da minha vida. E hoje eu tenho espalhado ela em vários municípios, em várias escolas eu tenho levado essa sala. Por quê? Eu trabalho com a BNCC desde a primeira versão, né? Sim. E venho discutindo BNCC. Aquela sala, eu trabalho habilidades da BNCC em cada placa que eu escolho para aquela sala. E aí junto eu coloco algumas atividades, né? Para que eu possa desenvolver as habilidades da BNCC. Porque eu estou muito preocupado de fazer as pessoas aprenderem matemática. Acho que o Brasil está vivendo um momento, sabe, de focar na aprendizagem da matemática. Então, aquela sala é uma maneira que eu consigo alcançar outras crianças e levar um pouquinho do que eu aprendi para dentro das salas de aula. E né? a sala tá lá até hoje, viu, Douglas? Tá lá. Eu tenho um orgulho danado daquela sala, viu? Ô, Douglas, me tira uma dúvida. Por que esse bicho-papão da disciplina matemática? Dos alunos, aquele medo, né? O cara reprova em matemática. Eu já vou aproveitar essa deixa aí do Enéas, falando da questão da matemática, e aí a gente vai trabalhar um pouco a questão do currículo, que é a proposta de pesquisa aí no doutorado, né? Então, assim, fala um pouco desse currículo, se você quiser especificamente da matemática, mas se puder falar de uma maneira geral, de como é que estão esses currículos aí dentro das escolas. Eu estou falando isso, Elô, porque eu corria da matemática. Eu também corria da matemática. Eu era um dos que corria. Se tem uma coisa que acontecia nas nossas épocas aí atrás, são os traumas de matemática. Isso aí. Tem trauma de infância, né? Tem traumas ali da matemática porque cobrava tabuada. Cada um tem um trauma. O povo que está ouvindo aí tem trauma também, eu viu? fui campeã de tabuada. Olha aí, tá vendo? Mas até o quinto ano eu dava conta da matemática. A partir do sexto ano, meu amigo, quando começaram a botar letra na matemática, aí foi complicado. Você tem que procurar o X, né? Exato. É engraçado que na educação infantil, a gente fala assim, letra é letra, número é número, né? Aí chega nos anos iniciais, a gente alfabetiza, aprende as letras, aprende o número. Do nada, o X começa a valer 1, o X começa a valer 0, e aí o X cada hora é um valor, mas X não era letra, por que mudaram isso? E aí chega no ensino médio, o I ao quadrado é igual a menos 1, números complexos. Aí complicou tudo, aí é complexo mesmo. Mas currículo é muito interessante discutir, e eu estou feliz no doutorado e no meu mestrado, porque eu comecei a perceber que currículo não é só uma lista de conteúdos, né? Muito tempo as pessoas acreditavam que currículo é o que eu vou ensinar. E eu comecei a perceber que currículo ele vai do porteiro, da recepção da escola até a direção. Né? É a comunidade que envolve a escola. Então, quando a gente entende currículo como cultura, sabe? Currículo como pessoas, como relação entre pessoas, a gente percebe que o foco da escola é na aprendizagem e não no ensino. Porque eu posso ensinar um monte de coisa para vocês, como a gente aprendeu na matemática, um monte de coisa. Ou melhor, foi ensinado muita matemática para a gente. Mas eu tenho percebido nas formações que nossa geração não aprendeu muita coisa de matemática. Aprendeu o básico, aprendeu algumas informações interessantes, mas se eu começo a perguntar um pouco mais específico, não aprenderam. Então, o que eu tenho percebido? A matemática, na nossa época, ela sempre foi uma matemática dura, sabe? Quem sabe matemática é muito inteligente, quem não sabe tem que correr atrás, né? Aquela coisa toda, e isso afasta. Hoje a gente busca uma matemática mais humana, sabe? Sim. Trazer as pessoas, conhecer as pessoas, olhar no olho das pessoas e entender por que a matemática pode fazer sentido na sua vida.
Isso é trazer o currículo vivo. Então, eu não posso só ensinar os conceitos de matemática, porque aí eu não vejo sentido, aí afasta o aluno. Mas quando o estudante começa a perceber que ela pode ser interessante, que ela serve para o dia a dia, que ela está no contexto dele, aí a matemática começa a fazer mais sentido. Uma coisa que eu percebi, Inés, eu tenho feito formações e perguntando para as pessoas o que é retângulo. E você acredita que no Brasil, dentro das minhas formações, a Josi está me acompanhando, ela está vendo isso. Parece que é fácil, mas todo mundo está errando. As pessoas têm uma dificuldade de saber o que é retângulo. Entende? Porque na nossa época, a geometria era o último capítulo do livro, aí às vezes nem era ensinado. E pulava, deixava por último. Deixava por último, aí fica difícil hoje pra gente. Então, a matemática ela vem reformulando seus currículos, né? A BNCC contribui um pouco com isso, mas eu acho importante a gente discutir a matemática viva e o currículo vivo dentro da escola, que passa da recepção, sabe? Vai para a sala dos professores, a formação dos professores. Os murais. Você observa os murais das escolas. Amigo, eu entro na escola e olho todas as paredes. Eu olho tudo, porque a escola fala em cada canto, sabe? Então, currículo é isso, é você chegar a entender que o que está fazendo as pessoas aprenderem. O foco hoje, eu falo para os professores, não entra na sala de aula pensando o que você tem que ensinar. Entra na sala de aula pensando o que você vai fazer seu aluno aprender hoje. Essa perspectiva de visão, assim, de aprendizagem, muda completamente o que a gente pensa de educação. Sabe? E eu aprendi muito com isso. Ô Douglas, o que se fala muito, né, que a gente ouviu até um bordão, né? Sala de aula do século XIX, professores do século XX e alunos do século XXI. Como é que você vê essa sala do século XIX, né? Alunos enfileirados, uma aula expositiva. Isso não é maçante para o jovem de hoje? Você acha que isso tem uma perspectiva de mudança? Como é que você vê? Olha, eu acredito nessa perspectiva, por isso que eu faço a sala do Conexões tentando trazer um movimento, né? Porque a gente tem que entender que essa sala do século XIX que a gente fala, era uma sala que o estudante não podia falar, né? Fazer perguntas, questionar um professor, nem pensar. Bem uniformizado, cabelo um dia, sabe? Tem que ser uma coisa bem regrada. Olhando para a nuca do colégio. E isso remete a uma sociedade daquela época. Ok? A escola, ela tem que dialogar com a sociedade. O papel da escola é trazer não só o conhecimento comum, que esse é muito importante, mas fazer o estudante dialogar com a sociedade que ele vive, né? Então, naquela época, às vezes fazia sentido daquele jeito. A gente hoje questiona, mas naquela época muita gente aprendeu. Por isso que tem gente que defende e fala assim, ó, na minha época era diferente, porque naquela época realmente fazia sentido. Hoje, a gente está vivendo um mundo de inteligência artificial, a gente está vivendo um mundo cheio de problemas socioemocionais, socioambientais. Eu li um relatório recentemente da Unesco que fala para a gente reimaginar a educação e ele fala, por exemplo, que a gente tem que rever para cuidar do planeta que está doente. Então tem que rever currículo. E quando fala do planeta doente, está falando das pessoas que estão vivendo nesse planeta, está falando das mudanças constantes que a gente vive. A casa comum, né? A Papa francês. Exato. E aí, a sala de aula, se ela permanecer parada no tempo, ela não acompanha essas mudanças que estão acontecendo. Então, eu vejo uma perspectiva de sala de aula entendendo aula como espaço e tempo. Sim. Como é que eu entendo espaço e tempo? Aquele espaço de aprendizagem que está ali, às vezes ele é muito limitado para a aprendizagem que eu quero da criança. Então tem hora que eu tenho que sair da sala de aula, né? E se eu estou dentro da sala de aula, eu não posso só ficar um atrás do outro como era no século XIX, por exemplo. Então eu tenho que fazer pequenos grupos, eu tenho que fazer duplas, mas sabe o que determina eu rever o ambiente da sala? O objetivo que eu tenho. O professor, quando planeja uma aula com objetivos claros, ele monta a sala de aula dele para atender esse objetivo. Então, se eu vou fazer uma aprendizagem colaborativa, não posso ficar olhando para a nuca do amigo, né? Então, a sala de aula, para mim, ela tem que dialogar com o objetivo que o professor está propondo e esse objetivo tem que estar dialogando com a sociedade que a gente vive, né? Com a aprendizagem que a gente pretende na escola. Então, meu amigo, a sala de aula de hoje, ela tem que ter movimento. Ela não pode ser limitada
né? Por isso que tem teorias de desemparedamento, por exemplo, né? Que a criança, o jovem tem que explorar outros espaços e tem que entender que a aprendizagem não se limita a 50 minutos. Né? A gente tem uma vida, a aprendizagem é contínua, né? Então não é só 50 minutos de aula que a gente vai conseguir fazer as pessoas aprenderem tudo. Então tem que ter um trabalho aí para entender o tempo e o espaço de aprendizagem. E esse movimento de currículo, a gente sabe que eu sempre vejo o currículo como uma espinha, a espinha dorsal, né? Aquilo que vai sustentar ali todo o processo dentro de uma escola. E aí a gente tem esse olhar do professor, né, Douglas? E como é que você enxerga esse professor que sai das universidades, né? Hoje a gente sabe que tem algumas mudanças, pequenas mudanças no meu olhar ainda com relação ao currículo da pedagogia, do licenciado, né? E que não faz muito sentido aquilo que se aprende lá para o que se vê em sala de aula com esses alunos, né? Todo esse movimento hoje que a gente vê em cima do estudante do século XXI. Sim. Como é que você enxerga isso? Como é que a gente poderia assim, começar a pensar em mudança? É importante, né, que eu vejo a aprendizagem da educação infantil até o ensino superior. Né? Então, entender a educação básica é importante para o ensino superior dialogar, por quê? Para ela conseguir fazer mudanças na formação, por exemplo, de pedagogia ou das licenciaturas que dialogue com as mudanças que a escola está precisando. Né? Então, por exemplo, hoje a gente já tem cursos por área do conhecimento. Então, tem cursos de ciências humanas, tem cursos de ciências da natureza, que é para formar o profissional para trabalhar por área do conhecimento. Isso é importante hoje porque a gente fala de integrar conhecimento, de interdisciplinaridade. Sim. Então, as licenciaturas, elas precisam fazer essas mudanças, né? Estão mexendo em currículo de licenciatura agora também, né? Trabalhando competência, habilidade. Mas a ideia é não só formar o professor para ele transmitir os conhecimentos, mas sim ele saber como ele vai ensinar esses conhecimentos, como que ele pode entender o mundo de hoje, não para passar o conteúdo, mas sim para conviver com os estudantes, colaborar, né, dentro do planejamento, saber trabalhar em conjunto com seus pares na escola. Trabalhar colaborativamente deve ser o foco das universidades. Só que o que a gente tem visto? As universidades ainda tentando entender o que é BNCC, tentando formar pessoas para entender BNCC, tem suas criticidades em cima da BNCC, ou então não formando a pessoa para essa realidade que a gente está vivendo. Um exemplo bem clássico. Todos os currículos estão sendo revistos agora, mas quais currículos colocaram IA para licenciatura? Sabe? A gente está vendo muitos livros, produções, pesquisas científicas das universidades, mas isso tem que chegar na educação básica. Não chegou, Douglas. Não. Agora, e a partir do ano que vem, vai ter a educação digital desde a educação infantil. A computação. A BNCC da computação, ela tá aí. Aí passou 2 anos agora que foi homologado. Sim. E tudo, e ano que vem é obrigatório da educação infantil até o ensino médio. Quem formou esses professores? Não tem formação nenhuma. E a gente tem carência desse profissional hoje, já dentro de algumas escolas, que já utilizam a questão da robótica, do pensamento computacional. A gente já observa essa carência de profissionais para isso, né? E esse é um ponto, e o projeto de vida é outro ponto. Os dois, por quê? Quem que formou esses profissionais? Quem que está formando? Então, as licenciaturas, por exemplo, já tem que se atualizar pensando nessas mudanças que aconteceram. São recentes, mas já tem que ter esse movimento. Mas o que acontece? Os currículos, às vezes, não atualizam. A gente continua formando os professores do jeito que sempre formou. Aí dizem que o professor aprende a ser professor na escola. E aí, o que as escolas estão enfrentando hoje, né? Tendo que formar professor na prática, no dia a dia, e com situações que são inesperadas em alguns momentos, mas outras, como essas, são esperadas. Então, projeto de vida, eu já dei aula de projeto de vida como professor de matemática. E aí eu vou contar um negócio para vocês. Dei 2 anos. O primeiro ano foi horrível, porque eu não sabia o que era projeto de vida. Sabe? Foi pro ensino médio? Foi para o ensino médio. E eu fiquei pensando, o que eu vou ensinar no projeto de vida? Ninguém me contou.
Aí falaram assim para mim, você tem que ensinar o pessoal a abrir empresa, calcular juros, matematizar, educação financeira. Aí me deram lá uma lista de coisas, eu falei, tá bom, foi muito ruim. Foi? Muito. Os alunos não se envolveram, eu não sabia muito bem como conduzir as aulas. Nossa, quando acabou o ano eu estava esgotado, porque para mim não foi legal. Aí eu resolvi pesquisar, estudar, fui para o segundo ano, nossa, mudou completamente. Sabe qual foi a diferença? Ao invés de eu chegar falando assim, nós vamos abrir uma empresa, né, porque foi o que pediram para eu fazer, o que eu não concordei, mas eu tive que fazer, eu cheguei lá e falei assim, quem são vocês? A relação humana, o que vocês querem da vida? Vamos começar a dialogar sobre vocês e vamos construir a disciplina juntos. Aí, a partir disso, eu fui usando os materiais para que eu possa conduzir. E o que apareceu, Douglas? Amigo. O que apareceu? Quem são vocês? Aí é que tá. É por isso que eu tenho curiosidade de entender. O que apareceu? O sonho de um jovem desse? Cara, o jovem de hoje é muito diferente. O jovem de hoje, ele não está preocupado, igual na nossa época, às vezes, de passar num concurso público e ficar o resto da vida nele. Ele, às vezes, nem é tão apegado assim. Sabe, a questão do emprego e tudo, porque eles estão priorizando qualidade de vida do que trabalhar feito doido. Essa nova geração. Essa nova geração é uma fala que aparece recorrente. Eu acho que a gente não foi bom exemplo para essa geração. Porque a gente trabalha tanto e às vezes a gente fala assim, nossa, trabalhei até meia-noite, nossa, virei noite, não sei o quê. Eles devem ter olhado para a gente. A gente é de uma geração patrimonialista, né? Aí tinha aquela concepção assim, eu vou trabalhar, vou comprar minha casa própria, a minha casa própria eu vou deixar para o meu filho. Isso. Era nesse movimento, né? Hoje eu percebo também esse desapego. O jovem, ele quer viver a vida, ele quer conhecer o mundo, exato, ele quer criar relações, né? As relações para eles é muito importante. Muitos jovens falam assim, eu não gosto da escola no sentido de vir para estudar, mas eu gosto da escola para vir conversar, interagir, socializar. Então, o jovem de hoje, ele gosta das relações humanas que a escola oferece. Mas ele não gosta quando ele é pressionado, quando, por exemplo, muitos não querem fazer vestibular hoje e a gente não pergunta, a gente só fala, tem que fazer o vestibular. Só que dialogar com o jovem para mostrar para ele a importância dele fazer vestibular é melhor do que você chegar e falar, tem que fazer o vestibular. Entende? Às vezes eles nem sabem por quê. Então, hoje, de tudo que eu vivi, o projeto de vida mudou a minha vida como professor. Teve algum talento, Douglas, que estava escondido ali, que, né? Sempre tem, né? No primeiro ano eu descobri um talento que até me convenceu a trabalhar com bitcoins em sala de aula. Esse é um talento mesmo. Confesso. Porque estava proposto, né, de eu trabalhar economia, finanças no primeiro ano, né? E um estudante, cara, ele falou assim, professor, eu vou montar uma carteira super diversificada aqui e eu vou te mostrar que a gente ganharia muito dinheiro se montasse essa carteira. E ele acompanhou e hoje, graças a Deus, está em economia, fazendo economia hoje. Tenho muito orgulho dele, ele me reconhece como uma pessoa que incentivou ele a seguir na área de investimentos, entendeu? Então, esse foi um. Mas no segundo ano, eu tive um estudante que ele falou assim para mim, eu quero seguir coisa de filmagens, sabe, trabalhar com câmeras e tudo mais. E não tinha na disciplina, lá nos itinerários, nada voltado para isso. E aí, como eu escutei isso dele, eu virei para os professores da escola e falei assim, nos projetos, ele vai cuidar da parte de fazer documentário. E aí, ele falou, gostou da ideia, e a escola passou a ter sentido para ele ali, que ao invés dele fazer o foguete, que era um dos projetos, fazer as outras coisas, ele fez o documentário de como está sendo construído o foguete. Nossa, que legal. Teve todo sentido, né? Exato. Então, eu não mudei o curso do itinerário, mas eu mudei a proposta que estava chegando até ele. Então, ali, outro que, graças a Deus, também está na faculdade aí de áudio, vídeo, essas coisas que tem hoje, né? De audiovisual e tudo. Então, estou feliz, minha amiga. Do meu caminhar, eu posso dizer que eu encaminho o máximo possível das pessoas para aquilo que elas assim vão buscar ser felizes, né? É o principal. Eu sou feliz no que faço, então eu quero que o povo também seja. E a gente percebe, né, Josi? Percebe o que você gosta, como você transmite, né, Douglas? Sim. Desde quando eu te conheci. E esse apagão, Douglas, que se falam, da falta de professores, que os jovens não querem ser professores, você acha que isso é por quê?
Então, A justificativa disso. Isso é uma verdade? É uma verdade. Infelizmente é uma verdade. A Josi acompanha aí também, né? Nas escolas você acompanha. Não tá fácil ser professor hoje. Quem é professor realmente é assim, pessoas que estão sendo resistentes ao que vem acontecendo. Então me solidarizo aí aos professores, né, amigos meus, porque não está fácil, ok? Não é só amor que garante a gente precisa ser valorizado de várias formas, né? Mas quem tá ama muito, cara. Quem tá ama muito. Só que por a gente amar muito também e não ser tão valorizado, a gente tem as nossas crises. Então hoje a gente tem desde crises de pessoas que estão com problemas emocionais e estão se afastando das escolas, como crises de alunos olhando pra gente e falando, não é a carreira que eu quero, né? E os que falam que quer, que são poucos hoje, é porque gostaram de algum professor, de uma disciplina que inspira e tudo mais. Então, a gente vai ter esse apagão, infelizmente, tá? Mundial, não é só Brasil, não. Por falta dos últimos tempos atrair estudantes. Então, para a gente rever isso, nós vamos ter que voltar a amar e mostrar esse amor, né, para os estudantes. Por isso que eu falo sempre com muita alegria. Eu espero convencer alguns para matemática, não vou mentir. Vamos precisar rever a maneira como os professores são formados e são tratados. E eu tenho uma esperança. Eu sou uma pessoa sempre muito esperançosa, né? A partir do momento que começar a faltar, que já está faltando em alguns municípios que eu acompanho, por exemplo, professores de geografia em alguns lugares já não tem mais, o professor inglês, história. Teve um município que o professor de matemática estava dando geografia, entende? Porque não tinha. Então, eu espero que isso sirva para que as pessoas, as autoridades aí olhem para a gente e falem assim, bom, vamos ter que valorizar para atrair pessoas, não só pelo dinheiro, sabe? Sim. Mas também pelas estruturas, pelas formações, por ser um cargo que tem assim uma progressão, né? Que olhe para a gente para que a gente não perca jovens super interessantes, super inteligentes, interessados em ser professor. Infelizmente, vamos ter um apagão muito em breve, mas eu acredito muito que a gente se recupera. Pode ser que desse apagão, desse caos, surja uma luz. Eu sempre... Não é? Tem teorias que falam isso, do caos que as coisas se reorganizam. É verdade. Eu vou acreditar. Ou a gente vai voltar, né, lá pro início da nossa história, onde a gente tinha ali os tutores, né? Que eram pessoas que detinham vários conhecimentos, que eu vejo também que é uma tendência nossa, porque hoje, cada dia mais o conhecimento ele vai ficando globalizado, as informações são muitas, a gente vai trazendo aí, a gente fala de transdisciplinaridade, de multidisciplinaridade, não é? E aí a gente vai afunilando aí, a gente já tem as pontas dentro da nossa base que trabalham essas áreas integradas. Eu penso que a gente precisa cada dia mais trabalhar assim, porque conhecimento não é partido, não é? Como você bem falou, a gente não é aquilo que é ensinado dentro da sala de aula, fora a gente também tem. E o relatório que você citou, ele fala um pouco sobre isso também, né? Ele fala dessa questão da gente ampliar essa nossa aprendizagem, não só a aprendizagem dentro da escola. Ela fala a aprendizagem entre a comunidade, entre os pares, né? Então, ampliar esse rol de aprendizado que a gente tem, mas talvez não seja tão valorizado hoje, né? E eu penso que a gente caminha um pouco para isso. Isso. Né? O que é interessante nessa ideia do relatório da Unesco que fala de reimaginar a educação, um dos principais focos são as relações humanas da escola, dentro da escola e fora da escola. Onde está a minha esperança de que as coisas vão mudar? Como é que eu vou convencer um estudante a ser professor? Eu acabei de falar que os jovens falaram para mim que gostam da escola pelas relações que eles constroem, certo? A escola, a partir do momento que ela olha para esses conteúdos que a gente sempre aprendeu, que a gente chama de conhecimentos comuns, ela tem que continuar ensinando, ok? Isso tem que estar vivo. Mas isso está junto com a formação humana, dos valores, das atitudes, dos relacionamentos entre pessoas. Então, quando eu consigo misturar esse conhecimento
junto com todas as habilidades, atitudes e valores que a gente vem trabalhando aí na ideia de competência, e isso começa a fazer sentido para o jovem, ele não vai querer sair da escola, ele vai querer se envolver com a escola. Quando a comunidade começa a olhar para a escola e falando assim, a escola contribui com o bairro, a escola contribui com a formação do meu filho, a escola... E a gente é solidário à comunidade. É um espaço que integra, e amplia, né? Não é? Exato. Eu tive essa oportunidade, Josi. O Douglas, como você anda muito, até um abraço aqui, que o Douglas anda em todas as filiais, né, Douglas? Não é? Conhece todo mundo, né? Conhece todas as consultoras, né? Conhece o Brasil todo, né, Douglas? E eu estive semana passada em São Paulo, né? O nosso diretor, o Alisson, né? Conhece o Alisson? Um abraço ao Alisson, né? Ele proporcionou uma visita a uma escola marista social. Ah, conheço. Entendeu? E aí essa escola em São Paulo, ela é aberta ao fim de semana, a quadra de esporte, a escola, com oficinas, e quer dizer, a comunidade toma conta da escola. É o papel social. É o papel social. Até para a milícia, para os traficantes não entrarem na escola. Então é um ambiente escolar que a comunidade preza. Isso, né? Valoriza. E eles gostam da escola. Depoimentos lindos lá de mudança de vida, né? Sim. Exato. E pessoas que falam, ninguém acredita em mim, aqui acreditam em mim. Exato. E é aí que eu tenho aí é que é a diferença, sabe, o Douglas? E um jovem falando assim, a diretora dessa escola me ouve. Pronto. Ela me ouve. Aí esse jovem pode voltar e falar assim, eu vou ser professor. É isso aí, tá vendo, Josi? É sentido a nossa profissão, não é? É isso. Então, é isso que dá sentido. Né? Um professor, quando ele escuta um depoimento de uma pessoa, né, que não seja necessariamente um aluno seu, mas que ele escuta, dizendo que foi um professor que fez essa mudança, nossa, isso é muito gratificante para nós. Outro dia eu conversava com uma estudante e ela me falando que tem vontade de fazer medicina, tudo, e como é que é quando um médico erra. Aí a gente bateu um papo ali rapidinho, aí eu falei assim, e o que é mais prejudicial? Quando um médico erra ou quando um professor erra? Aí ela ficou assim, quando o médico morre. Aí eu falei, pensa bem, um professor quando fala algo... Aí ela falou, nossa, eu entendi o que você quis falar. Eu digo, então, você tá vendo só o poder que o professor tem nas mãos. O professor tem um poder que ele nem imagina que ele tenha, de transformação. Os professores são hoje os principais influencers. Exato. E as pessoas não estão prontas para essa conversa, tá? Porque acho que o influencer é o povo da rede social e tudo, e acaba não valorizando o papel do professor, não em trazer ideologias, como as pessoas acabam colocando, mas sim de fazer as pessoas serem críticas. Fazerem os estudantes pensarem. Exato. O principal objetivo nosso é fazer as pessoas pensarem com autonomia e serem críticos da realidade deles. E trabalhar o humano, né? Trabalhar o humano, humanizar. Então, quando eu fui nessa mesma escola, que eu sei qual é, sabe, né? Quando eu cheguei lá... o nome dela. Então, poxa, depois vamos lembrar a produção, colocar o nome da escola. Isso. A diretora foi muito simpática com a gente, tá? Colocar aqui o nome da escola. Verdade. Eu fui na mesma e eu fui fazer formação com os professores. Tem um campo de futebol, isso. Né? E nesse dia, tava tendo música antes da minha apresentação e eu pude estar ali ouvindo. Tava tendo uma parte de capoeira, uma parte de música. Ninguém queria ir embora. Minha apresentação atrasou 30 minutos porque eles não queriam ir embora. E eu falava, pode deixar, que para mim tá tudo bem. Sabe, eu queria fazer parte daquilo. E nesses 30 minutos que atrasou, eu fiquei fazendo parte da comunidade. É interessante como eles acolhem as pessoas. Sabe, então é diferente. Você chega numa escola que acolhe assim, você vê, dá vontade de você estar ali. Então, para os jovens é a mesma coisa. Todo lugar que a gente chega e a gente é bem acolhido, a gente quer ficar. E você já tem essa percepção, né, Douglas? Como você falou, o currículo é desde do porteiro, sim. Isso. Não é? A sala dos professores estava falando. Isso para mim, cara, eu comecei muito cedo na minha carreira. Quando eu tinha 21 anos, eu comecei a fazer essas assessorias, sabe? Eu me formei e comecei a visitar muitas escolas. Eu tenho a escola que eu trabalho, mas eu faço as formações. E eu desenvolvi uma coisa na minha cabeça que eu consigo ver se a escola está organizada. Sim. Olhando a recepção. Fica a dica do professor Douglas, né? Fica a dica. Aí, João. Aos diretores de Mais uma ouro. dica pro Douglas, produção. Isso. Agora vai dar a dica. Dica de ouro. Tem uma tá? rinha pro professor? Tá acabando aqui já.
Amigo, eu percebi que começa pela recepção. A maneira como você é recebido nas escolas. Então, assim, se eu não receber um bom dia, vamos começar pelo bom dia, ok? Cheguei de manhã na escola, não me deram um bom dia, você já começa a falar assim, essa escola deve ter algum problema. Um sorriso no rosto. E às vezes o bom dia a gente espera do porteiro, sabe? Sim. Então, é importante deixar essa dica aí. Eu tô me sentindo muito acolhida aqui, tô com vontade de ficar aqui por um tempo. Vamos fazer vamos fazer outros. Não, vocês têm que fazer vários. E eu comecei a perceber, meu amigo, assim, que era certo. Eu criava já a hipótese. Eu falei assim, eu vou entrar, vai ter problemas. Eu vou ouvir problemas nessa escola. Por quê? Porque na recepção eu já percebi que as pessoas não conseguem acolher logo de cara. Isso serve para o porteiro, serve para a pessoa que trabalha na secretaria, né? Então a gente já chega, é o primeiro lugar, pessoal que está nos ouvindo aí, o primeiro lugar que mostra que a escola está organizada é a portaria, ok? Como as pessoas nos recebem. Depois é a sala dos professores. Esses 2 pontos são cruciais. Se você entra na sala de um professor e a sala está desorganizada, ok? Que existem escolas, às vezes, que a sala está desorganizada. Que vai desde de plantas, às vezes, sabe assim, que estão maltratadas, sabe? Até folhas espalhadas. Aquele monte sabe? de trabalho. Trabalhos acumulados, livros jogados e etc. Aí é o segundo hipótese que eu creio que a escola vai me apresentar alguns tipos de problemas. Então, esses 2 ambientes são os 2 primeiros que eu olho para ver que escola eu estou chegando e como que essa escola está se organizando pedagogicamente. E aí o terceiro lugar são as paredes. Eu vou da onde eu chego até onde eu vou fazer a formação, eu olho todas as paredes e às vezes eu já uso até na formação. Eu acabei de ver um desenho de um aluno ali e tal. São, assim, pequenos detalhes, amigo, mas que faz toda a diferença para dizer se a sua escola está acolhendo as pessoas do jeito que deveria. A escola precisa estar viva, né? Precisa respirar o aluno. Precisa. E vou ser sincero, sala do professor, gente, olha, é um ambiente, professores que estão nos ouvindo, vocês sabem o que eu estou falando, né? Ali acontece de um tudo, meu amigo. Ou pro bem ou pro mal. Pro bem, pro mal. E fala de aluno, e fala de professor, e fala do palestrante, e fala de todo mundo ali. E ao mesmo tempo é vivo, porque a gente planeja junto e troca, enfim. Sala do professor deveria ter um podcast chamado Sala dos Professores. Hoje vai então o aplicativo tal, a inteligência tal, um dá dica para o outro, então tem muito isso. Ô, Josi, por falar em IA, Douglas, como você vê a inteligência artificial com a educação? Meu amigo, amo. Mas com cautelas. Amo com cautelas. Com o nosso olhar crítico, né? Com o olhar crítico. Vou ser sincero. Usando de uma forma inteligente, ok, vai contribuir muito. Vai contribuir muito. Eu imagino a escola... Me dá uma dica de uma aula de história. Aula de história, ótimo. Primeiro, matemática. Isso, vamos... Primeiro, olha como interessante. Hoje tem tantas inteligências artificiais que a gente já até perdeu de vista quantas são e o que fazem, né? Mas tem uma que chama Notebook LM, que eu uso muito, que eu consigo colocar textos nela, subir uns PDFs e pedir para fazer resumos, eu posso fazer perguntas para ela. Posso pedir para ela me devolver perguntas só em cima dos textos que eu acabei de colocar lá. Se o estudante consegue interagir com esse texto, porque a gente tem que ler o texto, né? Só que a gente tem que entender o que está no texto. Então, eu consigo hoje estudar todos os textos que aparecem na minha vida, interagindo com uma inteligência artificial para entender a ideia principal que o texto está trazendo, sabe? Para ele trazer perguntas que me fazem... Professor, isso, vou começar por aí. Isso. Para eu conseguir entender, compreender o texto com profundidade e indo interagindo. Mas vamos pensar no estudante. O estudante é a mesma coisa. Ele tem um ChatGPT hoje, muito famoso, né? E a Alexa. A Alexa é usada hoje também. As crianças de 4º ano já chegam na Alexa e falam assim, Alexa, 4 vezes 8, sabe assim? E em termos de conteúdo, ela entrega, às vezes errado, mas entrega, né? Então eu tenho que ser crítico. Então, sabe aqueles trabalhos que a gente fazia com a Barça? Sim. Então, vou começar por aí. A gente não copiava na folha de papel massa, passava um tempão na biblioteca. Era interessante pra gente fazia aquela seleção.
Era Ctrl-C, Ctrl-V, você sabia? Porque você ia lá e falava assim, eita, deixa eu copiar aqui. Mas a professora pediu um trabalho sobre América Latina. Aí você ia lá, copiava a Barça inteira, né? Hoje as coisas mudaram e eu falei que a aula é tempo e espaço. Ó, o tempo é outro. Eu chego hoje num chat GPT e falo, me fale sobre a América Latina, ele vai falar. Só que o que está lá escrito é bom? É certo? Ou é fake news? Ou eu tenho que ser crítico. Então, antes os nossos professores pediam para a gente fazer esse tipo de trabalho depois que ele ensinava o conteúdo. Hoje já não faz mais sentido. O ideal seria pedir para os alunos, por exemplo, trazerem informações sobre o assunto que vai ser abordado de história. Então, pega lá Segunda Guerra Mundial, vai na internet, vai nos livros e tudo e tragam informações sobre a Segunda Guerra Mundial. Agora que a gente está cheio de informação, nós vamos ler e vamos pensar o que realmente aconteceu, o que disso é verdade, o que não é, e fazer o papel crítico da informação, fazer o uso dessa tecnologia para que o estudante possa pensar sobre e aprender usando. Agora, se for só para te entregar um papel... Então, educação digital, não temer a novidade, é isso que você... Não temer. A lei está aí. Para dizer para a gente que a gente precisa trabalhar. O celular. Sim. Quero deixar bem claro aqui uma coisa. Existe um objetivo de aprendizagem da educação infantil que fala assim, respeitar regras básicas de convívio. É lá da educação infantil. Como a gente não aprendeu isso, o que aconteceu? Os pais ligando para os estudantes na hora da aula. Eu tenho casos que a família falava assim, desce aí que eu já estou no portão. Imagina, 11 horas da manhã. Os pais também, né? Ou seja, a família não respeita as regras básicas. Sim. O estudante aprende com a gente, ele também não respeita. Aí, meu amigo, veio a lei. Quando a gente não respeita a regra básica, tem que ter lei. Porque a lei vai botar ordem na coisa. Eu não sou a favor da lei, tá? Porque eu acho que deveria todo mundo ter aprendido a respeitar. Mas hoje eu acho ela necessária para o momento que a gente está vivendo. Não espero que ela vive o resto da vida. Porque eu espero que a gente forme pessoas conscientes. Agora, não proibiu o uso da tecnologia digital. Por isso que as escolas têm que ter, por exemplo, a partir do ano que vem, computação, robótica, programação, lógica, mas não é só essa parte. Tem a parte da consciência, do uso ético, do uso crítico, entende? Então eu tenho que formar essa cabeça para pensar, eu posso usar IA para qualquer coisa? Eu posso, mas eu devo? Limites, né? Quais limites? Filosofia, cara, já que a gente falou de história, filosofia e sociologia tentaram tirar do ensino médio, é um crime. É um crime para a nossa sociedade hoje, tirar filosofia e sociologia é um crime. Por quê? Porque é ali que a gente tem que fazer o nosso jovem pensar sobre tudo que a sociedade está vivendo. Então a IA, ela está aí. Se a gente não der limites, você vai ver coisas assim absurdas acontecendo. Então eu acho que ela é boa, mas com algumas ponderações. Não dá para sair só liberando e tudo mais. Mas muita coisa tem que mudar por causa dela. Muita coisa. Dá para falar bastante, né? Dá. Porque tem uns limites éticos, né, Douglas? Tem coisas que você pede para a IA, ela hoje já fala que não faz, né? Uma charge de uma pessoa, ela fala até que eu não vou, não posso fazer, né? Esse limite que tem que ser debatido com o aluno, com as pessoas. Quer ver um exemplo? Eu posso hoje pegar um texto, vamos supor que seja um texto meu. Eu escrevo artigos e tudo, né? Aí vocês dois poderiam pegar um texto meu, jogar num chat GPT da vida e falar assim, eu quero que você escreva um novo artigo sobre o assunto tal, copiando a ideia desse autor aqui. Ele vai me copiar, cara. Então isso é ético. Entende? Tem que refletir sobre. Então, como não temos uma legislação ainda muito clara para a inteligência artificial, algumas dessas coisas ainda estão acontecendo, já está acontecendo, mas ninguém está refletindo sobre essa ética ainda. E esse momento, sentido. né, Douglas, ele precisa nascer na escola. É lá que a gente precisa discutir isso. E aí a gente precisa vir discutindo isso de uma forma progressiva, desde a educação infantil, né? Porque, pensa bem, hoje, o aluno lá do 6º ano, daqui a 7 anos, 8 anos, ele vai estar um jovem que ele precisa ter consciência para trabalhar. Então, hoje, o que a gente vê acontecendo, eu acho, por exemplo, um absurdo,
quando a gente tem aquelas brigas, né? E que uma pessoa se dispõe a filmar. Pois é. Sabe? E quem se dispõe a filmar, às vezes, também é um adulto que não tem consciência, não teve esse olhar. Então, a gente precisa, enquanto educadores, a gente precisa trabalhar essa consciência. Isso eu digo sempre assim nas formações, quando eu levo, eu digo, gente, vocês precisam pegar esses exemplos e discutir com os alunos na sala. Isso é certo? Isso é ético? É respeitoso? Isso. E a competência, que fala de cultura digital na BNCC, ela diz exatamente isso, que nós temos que trabalhar a consciência crítica, reflexiva e ética. Então, quando acontece isso, a escola tem que entender que isso aí agora virou conteúdo da escola. Sim. Porque está dentro de atitude. Né? Então, o que o relatório Reimaginar a Educação ele fala nesse aspecto? Ele fala assim, a escola é insubstituível? Ele questiona se a escola vai ser substituída por alguma coisa, né? E ele fala assim, se a escola tiver só ensinando conteúdo, esses conteúdos que a gente, né, historicamente tem que aprender, que são os comuns, ela vai ser substituída. Porque aí as IAs vão aprendendo, as tecnologias vão aprendendo, e aí ensinar conteúdo vai daqui a pouco estar nos computadores e tudo mais. Já está, né? E vai melhorando, né? Porque dizem que é da Unesco esse relatório, Reimaginar a Educação. Aconselho todos a lerem. Dá dica para o pessoal que se encontram. Vou deixar o link também, depois se for o caso, mas Reimaginar a Educação Juntos. É um relatório muito bonito, ele faz a gente pensar o papel da escola, o currículo, a formação de professores, mas nessa parte ele fala assim, que a escola só não vai ser substituída se ela começar a rever o papel dela na sociedade. No sentido de entender que num caso como esse, a pessoa está filmando 2 outras pessoas brigando e rindo, debochando e etc. Isso faz parte da aprendizagem do jovem de hoje. Eu tenho que pegar e falar assim, esse jovem não é comum, não é normal você ficar debochando enquanto outras pessoas estão ali sofrendo. Né? Então, a escola não será substituída se ela começar a entender que as relações humanas fazem parte do currículo. Então, isso é essencial. Agora, se for só para ensinar matemática, sou matemática. Fração, função, equação, adição e etc. Daqui a pouco vai ter novas tecnologias que vai continuar ensinando isso. Mas agora, eu entendo fração, mas também entendo que eu não posso debochar do meu amigo. É a humanização, né? Essas habilidades, né, o Douglas? Como usar eticamente, como usar, não é? Só que aí que tá, nossos professores, nossos gestores que estão aqui ouvindo, já entenderam que o foco não pode ser só em uma coisa, e sim no todo. Entende? Porque eu entendo que muitas pessoas querem passar no vestibular. Muitos querem. Alguns não, mas muitos querem. Mas o meu foco de escola não pode ser só fazer a pessoa passar no vestibular. Né? Só o ranking. Porque aí a gente perde o estudante. Entende? Numa das escolas que eu visitei essas semanas aí, um aluno virou para mim e falou assim, eu não tenho capacidade de passar no Enem, eu não quero Enem, eu não acredito nem em mim. Eita ferro. Mano, na hora eu pensei, cara, tá faltando alguém para chegar com esse estudante e falar, calma aí. Vamos pensar o que você quer, quem é você, o que você gosta, sabe quais são os seus interesses. Agora, essa pessoa já chega no Enem dizendo que não vai passar, então é uma pessoa derrotada. Agora, vejo também estudantes falando assim, eu quero e eu vou passar em medicina. Então, tá tudo bem, a gente apoia. Essas duas pessoas, às vezes, estão dentro da mesma sala. E aí, eu como professor, eu tenho que entender que tem um jovem, às vezes, totalmente desinteressado em tudo daquilo de vestibular e um jovem muito interessado. E esse está sendo um grande dilema na educação. Como é que eu trabalho com esses dois? Sabe? Isso é difícil pra gente. Isso, as licenciaturas que a gente pensou, por exemplo, tem que começar a discutir, por exemplo, trabalhar em grupo, trabalhar a partir dos interesses, mas sem perder o objetivo. Esses dois jovens, né? Pode ter troca em grupo, não é? E aí que tá a diferença, né? Uma escola que pensa assim, esses dois jovens trabalhando junto em alguma situação, cada um vai puxar para o seu lado. E às vezes o que é medicina vai fazer conteúdos e tudo. E o outro, o fato dele ter se relacionado ali, ele vai criar network. Sabe assim, ele vai ser uma pessoa super comunicativa e vai trabalhar na sociedade aí e vai ser um excelente profissional também.
Entendeu? Agora... É olhar cada um, né? Cada um é de um jeito. Eu não sei você, eu era um estudante bem calminha, ok? Eu sempre fui bem calminho. Só que os meus amigos, eu tenho muitos amigos que aprontavam muito. Eu acho que eu era desses, viu? E eu tenho um irmão, meu irmão era dos bagunceiros, sabe? Vamos falar de família, que abraço, irmão. Qual é o nome dele? Jefferson. Olha o Jefferson, tá vendo? Olha o nome, Jefferson. Vou contar. O Jefferson é 2 anos mais velho que eu só. Sim. E ele reprovou a 6ª série, na época, e depois ele reprovou a 7ª série, né? E aí eu acabei alcançando ele na escola, e na 7ª série a gente estudou junto. E ajudei muito ele, né? Porque era na mesma sala, e aí ajudei muito. Mas ele já era a pessoa influencer ali na coisa, né? Ele era o popular, ele era o líder da coisa ali, né? Então, na escola eu era conhecido como o irmão do Jefferson. Olha aí, Jefferson. Entendeu? Não tive apelido, amigo. Ninguém ousava mexer comigo. Só que aí a gente foi para a 8ª série, separaram a gente, né? E ele sempre falou assim para mim: a escola não faz muito sentido para mim, sabe? Eu não me sinto. E ele era cartinha marcada, porque ele foi para a 8ª C, que era o quê? Os piores alunos da escola, já deixaram ele lá. Eu fui para a 8ª A, então me separaram dele. Ele reprovou a 8ª e eu avancei, e ali para mim marcou muito, porque esse meu irmão falava assim: a escola, ao mesmo tempo que acolhe você que gosta, me exclui. Entende? E ele era bagunceiro, mas ele era inteligente, mas ele era bagunceiro. Ele tem potencial, sabe? Hoje é um excelente profissional, super valorizado. Onde está o Jefferson? Entendeu? Hoje que eu quero saber. Ó, eu não sei, pode falar marcas de coisas? Ele trabalha numa grande empresa que produz carros hoje. Vou falar assim que é melhor. Legal. Uma multinacional, inclusive. Bacana. E está muito feliz dentro do que ele faz. E eu tenho amigos que, na mesma linha... Sim. E que eu fui professor deles no ensino médio, né, sendo tutor e tudo, amava fazer isso. E amigos que me reconhecem falando assim: hoje eu estou na Alemanha porque naquela época você me ajudou a entender um pouquinho de matemática. Sabe? Dava aula de matemática. E meu irmão não fez graduação, mas ele é a referência que eu quero para os estudantes hoje em termos de não fazer graduação, não, porque eu vejo na graduação um passo muito importante. Ele é valorizado, mas ele poderia ser muito mais. Sabe quem é o mais valorizado da empresa dele? O engenheiro que assina. Ele é o que faz tudo, mas é o engenheiro que assina. Então, quem ganha mais? O engenheiro que assina. Quem trabalha menos nessa hora? O engenheiro que assina. Ele é a mão de obra barata, ok? Mas que é muito reconhecido pelo que faz. Para ele, tá tudo bem. Para ele ganha muito. Para ele tem a vida que ele quer. Ele é feliz. Que bom. Entende? Que bom. E eu também. Eu sou feliz, entendeu? Então eu acho que a escola é isso. Ela não pode excluir ninguém. Ela tem que valorizar cada um dentro da sua perspectiva. E eu tento fazer isso todos os dias da minha vida. Pessoal, quando a conversa tá boa, o tempo corre, né, Josi? Passa rápido. Acabou. Tá acabando. Tinha mais uma pergunta? A gente tem que marcar fazer mais um, né? Mais vezes. Então, ó, o Douglas deu dicas de um relatório da Unesco. Nós vamos colocar o relatório aí para vocês, né? Se tiver dicas de livros também. Ah, claro, coloco. Tem algumas. Tem? Inclusive livros meus também. Opa, a gente coloca, tá bom, produção? Vamos colocar os livros do professor Douglas Dantas, né? E eu agradeço, Josi, mais uma vez. Como eu disse, estava com saudade de você, né? Essa professora paraense, viu? Agora a COP30, ela tá com tudo agora, né? Agora vamos botar o Pará no mundo. Do Pará para o mundo, Do né? Pará para o mundo. Uma paraense que veio para o DF, né? Nós importamos ela. Acolhemos, estamos muito felizes com ela aqui. Eu também, muito feliz. Então, Josi, suas considerações finais, né? Obrigado por vocês nos assistirem, né? Compartilhem nossos vídeos, aceitamos dicas, sugestões, né? O Douglas vai voltar aqui, algum tema que vocês quiserem, que o Douglas comente, tá? E suas considerações finais, e o Douglas também. Douglas, mais uma vez, meu irmão, muito obrigado. Prazer ter você aqui conosco, tá?
E volte sempre que a casa é sua. Eu agradeço muito, parabéns pelo podcast. Obrigada. Eu acho assim que vocês são fenomenais. Obrigado. E tenho certeza que a gente vai compartilhar muito isso. E a iniciativa é assim, né? A gente começa com um podcast para discutir educação e a educação vai chegar em vários lugares. Então, muito obrigado mesmo pelo convite e sucesso aí para vocês. E um abraço pro Jefferson. Olha aqui, até me emocionei, ó. Pro Jefferson, pra família. Né? Dessas duas criaturas felizes no que fazem, né, Josi? Douglas, é um prazer sempre te receber aqui em Brasília, em qualquer lugar onde a gente possa se encontrar para a gente fazer essa troca entre professores, que é muito bom. Eu aprendo muito com você todos os dias. Muito obrigada, viu? Pessoal, até mais. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal.